Turminha, bora falar agora sobre os mamíferos. Pessoal, digamos que é mais fácil, né, da gente falar, por um lado, porque é o que a gente sempre vê, é a classe a qual nós pertencemos, tá? Então vai ser uma aulinha bem rápida. Quando a gente olha para os mamíferos, pessoal, a gente está vendo um grupo de animais, uma classe de animais que surgiu até antes das aves verdadeiras, tá? Do que a gente considera como ave verdadeira. Os mamíferos eles vão surgir há cerca de 245 milhões de anos, no período do Triássico. E atualmente nós temos uma diversificação de cerca de 4.500 espécies. Tá? Não é uma diversificação tão grande, né? Se a gente for ver, a grande maioria dessas espécies é terrestre. A gente tem algumas espécies aquáticas, né? Como as baleias, como os golfinhos, peixe-bois. Mas se a gente for olhar, não é uma diversificação de número de espécies tão grande, não é uma diversidade tão grande, tá? É metade, menos da metade de espécies que a gente tem de aves, por exemplo, tá? Mas são animais que conquistaram muito bem o ambiente terrestre, estando presente em todas as regiões do globo, tá? Como características que eles vão ter, vai ser a presença de pelos corporais e pode ser em grande quantidade ou em pouca quantidade. Por exemplo, as baleias, os golfinhos têm muito pouco pelo, mas tem, tá? Eles vão apresentar também glândulas mamárias, o músculo diafragma que vai auxiliar no processo de ventilação pulmonar, uma presença de aorta única e a presença também de hemácias anucleadas. O que significa isso? Hemácias sem um núcleo, tá? A maioria desses animais são vivíparos, então eles têm o processo de dar a luz ao filhote, né? A grande maioria não bota ovo. Eles também apresentam dentição diferenciada e especializada de acordo com o hábito alimentar. Então, nós temos uma diversidade de hábitos alimentares extremamente grande, tá? Animais mamíferos herbívoros, carnívoros, tá? Então vai variar bastante. Temos também a presença de glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas que vão ajudar na lubrificação dos pelos. As glândulas sudoríparas vão ser responsáveis pela produção de suor e vão ajudar no controle, né, da temperatura. Também terão glândulas produtoras de odores e de feromônios também, que são substâncias químicas que ajudam na atração, tá? Principalmente, né, que a gente mais conhece como atração sexual. Também como características temos a endotermia, tá? Então, como perdão, gente, assim como em animais e como nas aves, os mamíferos, eles vão conseguir produzir vão conseguir manter a própria temperatura corporal. Nós também temos a presença da respiração pulmonar, né? Bem, bem desenvolvida, um pulmão com alvéolos que vão ajudar nas trocas gasosas com os vasos sanguíneos. A excreção vai se dar na forma de ureia e a gente vai ver na questão reprodutiva a presença de sexos separados, um dimorfismo sexual entre macho e fêmea, com o macho apresentando um órgão copulador, que a gente vai chamar na maioria das vezes de pênis. O processo de fecundação dos gametas vai ser interno, dentro da fêmea, e o embrião ele vai se desenvolver diretamente, não vai ter uma fase larval, tá? O embrião vai se desenvolver diretamente. Aí, pessoal, quando a gente fala de mamíferos, o que é interessante a gente pontuar? A gente vai ter, vou chamar aqui no ensino médio de 3 subclasses, tá? Na verdade, vão ser 3 subclasses para o ensino médio, tá? A subclasse dos monotremados, tá?
que vai corresponder a quem, pessoal? Ao que a gente conhece como ornitorrinco, tá? Trema significa orifício, mono significa um. Então, é um orifício, né? Um orifício que vai compreender, na verdade, a presença de cloaca, tá? São animais que eles têm um esqueleto até mesmo muito parecido com o dos répteis, tá? Então a gente vê lá uma semelhança, né? Que indica um certo parentesco com alguns grupos que a gente vai chamar de répteis. E esses animais eles vão botar ovos, tá? Então o filhote ele vai nascer a partir desses ovos e vai ser alimentado pelo leite produzido na glândula mamária da fêmea. Tudo bem? Esse leite vai escorrer pela glândula mamária, não vai ter um processo de sucção como temos, por exemplo, nas espécies de animais placentários. Tá? Essa glândula ela escorre o leite e o filhote lambe esse leite, não apresenta mamilos propriamente ditos. Também temos a classe dos marsupiais, tá? Que vai ser aqueles animais que têm uma pequena bolsa onde o embrião vai se desenvolver, tá? Então o que acontece? Esses animais, eles têm um útero e a placenta mal desenvolvidos, tá? Então, quando ele dá a luz, o embrião ele sai, o filhotinho ele sai muito mal desenvolvido ainda. Ele não tem sua formação completamente feita, como aqui está mostrando na figura, tá? É bem pequenininho. Aí esse filhote ele vai conseguir se desenvolver dentro do marsúpio, tá? Então as glândulas mamárias estão inseridas dentro desse marsúpio, nessa bolsa que tem na região ventral da fêmea. E esse embrião, depois que a mãe dá a luz, esse filhote vai para esse marsúpio e fica alguns meses lá se desenvolvendo até ter todos os seus membros e estruturas desenvolvidos. E os animais placentários são os animais que vão apresentar a placenta, tá? Então, são animais que possuem um útero bem desenvolvido, capazes de abrigar os filhotes por bastante tempo, tá? Para permitir o desenvolvimento do embrião completamente, né? E esse embrião, esse feto, né? O embrião vai começar a formar o feto, e esse feto vai estar preso ao útero pela placenta, tá? E essa placenta vai ser responsável, então, por abrigar esse feto e ajudar na proteção desse feto. Tudo bem? A fisiologia da placenta a gente vai falar mais nas próximas aulas, tá? Vou entrar com detalhes nas próximas aulas. Por enquanto, é isso mesmo, tá? É bem simples, é bem tranquilinho. O que vocês precisam saber são esses três grupos, tá? Os monotremados, os marsupiais e os placentários, a presença das glândulas sudoríparas, sebáceas, glândulas mamárias, os pelos, e as hemácias sem núcleo, tá? É uma aulinha bem tranquila para vocês. Belezinha? Façam os exercícios da apostila e daí a gente entra na aula online. Tudo bem?